Lu, quanto que eu consigo investir, o quanto que eu devo investir, quanto que eu coloco ali de verba para anúncio? Como é que o Google cobra por isso? Quem já experimentou ali a plataforma rápida do Instagram, você coloca lá e você vai ver que você vai colocar, por exemplo, uma verba de R$ 10 para anunciar aquele post, e ele vai te dar uma estimativa de quantas pessoas serão alcançadas. Então, ele cobra por impressões, por alcance, por visualizações do seu anúncio. Agora, o Google Ads é diferente, ele cobra por clique, tá joia? Então, independente da quantidade de vezes que os seus anúncios forem visualizados, ele só vai te cobrar quando a pessoa clicar. Então, ele funciona basicamente, tá joia? Como um leilão, um grande leilão. As pessoas pesquisam por serviços, tem pessoas que querem anunciar aqueles serviços médicos, seja consulta, procedimentos, cirurgias, e o Google é o grande intermediador. Ele vai falar o quanto que ele quer cobrar, né, de acordo com a oferta e procura. Então, de acordo com a quantidade de pessoas que estão procurando naquele dia, é um leilão diário. Naquele dia, quantas pessoas procuraram por aquelas palavras-chave e quantas pessoas que estão anunciando aquelas palavras-chave. Tá joia? Então, funciona mais ou menos dessa forma. E ele, você pode colocar um valor flexível, variável, você pode colocar desde R$ 1 até R$ 1 milhão, R$ 1 milhão. E fica, aí é critério do Google ver o tamanho ali daquela pesquisa, daquele termo-chave, daquela palavra-chave, e a quantidade de anunciantes. Claro que não é só colocar mais dinheiro que você vai aparecer mais vezes e vai ser mais clicado. Vai depender de uma série de fatores. Então, como é que funciona o Google Ads? A gente viu na prática lá, cirurgia bariátrica, a gente mostrou com vocês, e aí apareceu lá 4 links lá no topo, na parte superior do Google, e como é que determina, né? Como é que esse ranqueamento, quem que aparece como primeiro link, quem que aparece como segundo, terceiro e quarto? Depende da quantidade que você está disposto a investir, então, a quantidade de lance, qual que é o lance que você está dando? É esse termo mesmo que a gente usa, que é o CPC ali, é o custo por clique, então, quanto que eu estou disposto a anunciar, e o índice de qualidade. Então, não basta só você colocar todo o dinheiro ali que você tiver, R$ 1 milhão, sem ter uma qualidade de um anúncio. Então, o que leva em consideração nessa questão do custo do lance e no índice de qualidade? O Google, ele avalia, como a gente já falou, palavra-chave, então, índice de qualidade, né? Se a palavra-chave que você está querendo, que você escolheu para anunciar o seu site, ela está condizente com o seu anúncio. Então, se eu anunciei cirurgia bariátrica, eu tenho que anunciar, colocar lá no título, na descrição, nos links e etc., qual aliás, sobre a cirurgia bariátrica. Eu não posso colocar sobre dermatologista. Então, se eu tenho uma clínica com várias especialidades, eu tenho que pensar e construir, de fato, coerente a palavra-chave com o anúncio que eu estou fazendo. Então, que nem o caso lá do doctoral, a gente estava colocando lá, cirurgião do aparelho digestivo em São Paulo. Então, eu estou procurando por um médico especialista para me atender e ele está anunciando para o médico cirurgião. Então, não é condizente. Palavra-chave, se está condizente com o anúncio, e se o anúncio também está condizente com com a página de destino. A gente viu lá que a doutora Beatriz, por exemplo, que era o link número 1, ela tinha tudo isso. Ela tinha a palavra-chave, ela tinha um anúncio muito bem construído, com a palavra-chave que pesquisei, estava cirurgia bariátrica SP, exatamente o termo que eu pesquisei, cirurgia bariátrica em São Paulo, e o site era sobre cirurgia bariátrica em São Paulo. Então, tinha todas esses 3 fatores mais importantes. Estou simplificando aqui, mas é basicamente isso, tá joia? E o lance é aquela questão, quanto de pessoas que está pesquisando por aquelas palavras, quantos médicos estão anunciando aquelas palavras-chave, quem são seus concorrentes, quanto que eles estão investindo. Então, se eu coloco lá R$ 10, mas tem uma pessoa com o mesmo índice de qualidade de anúncio que o meu e está investindo R$ 100, ele vai aparecer muito mais vezes e ele vai ser clicado muito mais vezes que você. E o quanto aí o lance vai depender também o quanto que o Google aí ganha, não é super transparente, a gente não sabe quanto que ele está cobrando por isso, mas a gente sabe que ele está recebendo por isso, ele é um intermediador aí. Então, a ordem dos anúncios vai depender disso,
desses dois grandes fatores, o lance e o índice de qualidade do seu anúncio. Mas, Lu, quanto que eu preciso investir? Me fala, me dá uma base aí, um norte para eu conseguir me organizar aqui e saber se cabe no meu bolso ou se não cabe, se eu tenho orçamento para isso ou se eu não tenho. Então, aqui a gente trouxe de forma bem geral, tá bom? Vai variar por infinitas condições, onde você atende, quais são as suas especialidades, quais são os seus serviços, quem são os seus concorrentes, qual que é a qualidade do seu site, se você está anunciando o seu link do Doctoralho, ou se você tem um site muito bem construído, com páginas específicas do serviço e etc. Mas para dar um norte para vocês, que eu sei que tem muita gente que me pergunta, mas me fala um valor, se você tivesse que falar um valor, qual o valor que você falaria? Eu já começo assim, não é apenas uma campanha que a gente orienta, pelo menos 3, tá bom? Então, uma seria a sua especialidade médica, então eu vou anunciar para dermatologista em São Paulo, cirurgião do aparelho digestivo, então, psiquiatra. Então, eu vou anunciar para essas palavras-chave da sua especialidade. Então, é uma campanha mais geral, que tem uma alta demanda, tem bastante gente procurando pela especialidade médica. Então, é legal a gente fazer isso e associar a região que você atende. Serviços. Então, o que eu quero dizer com serviços? Quais são os serviços na sua área de atuação específica? Então, cirurgião do aparelho digestivo, se eu atendo muito cirurgia bariátrica ou obesidade, eu posso anunciar especificamente cirurgia bariátrica. Então, é legal a gente criar uma campanha diferente para destacar esse serviço, que é seu carro-chefe. E a institucional também. Institucional seria o próprio nome da sua clínica. Então, quando alguém estiver pesquisando a sua clínica, é importante você aparecer logo de cara, porque pode ser que o Google identifique sobre o que se trata a sua clínica e outro que seja equivalente. E se a pessoa estiver anunciando, ele pode mostrar o anúncio da clínica do concorrente, você perder esse clique, esse potencial paciente, ou o nome da clínica ou o seu nome, tá bom? Então, para começar, 3 campanhas. E aí, para cada campanha, o que a gente recomenda? Se você mora numa cidade de até 500 mil habitantes, o que eu recomendo é pelo menos R$400 aí para essa campanha de especialidade médica. R$300 para serviços. Então, aí vai depender. Se eu tenho muitos serviços que eu gostaria de anunciar, aí é legal você focar em 1, 2 ou 3 para não dispersar, não diluir muito o seu orçamento. Mas eu colocaria pelo menos mais R$300 aí também para anunciar especificamente os seus serviços. E R$100 para institucional. Em paralelo, a gente vê aqui, de 500 a 2 milhões de habitantes, seria essa verba de 800 para especialidade, serviço 600, institucional 200, e mais de 2 milhões de habitantes, que a gente sabe que não são muitas, mas as principais capitais aí do Brasil, em média, esse valor aqui a gente está colocando mensal, tá bom? Eu sei que eu falei que o clique ali é diário, mas o que a gente pensa não dá para ficar tomando decisão diariamente. O que a gente faz é mais ou menos uma estratégia mensal. Então, mensal seria 1.200 para especialidade, 1.300. Seria um valor médio aqui que a gente orienta. E aí, claro que a gente vai testando e otimizando, até chegar no valor ideal para o seu negócio, para o seu consultório. Então, como analisar os resultados? Deu prejuízo? Deu lucro? Você está me falando que é bom, Lu? Mas eu não sei se é bom. Eu anunciei aqui e não vejo resultados, ou como é que eu faço para... Eu quero passar a anunciar, como é que eu faço para analisar de fato esse resultado? Então, a Di vai explicar um pouquinho essa parte. Uhum. Então, isso é uma questão muito importante, porque muitas vezes a gente vai lá, o médico disponibiliza um valor para anunciar no Google, mas se você não medir no consultório, na prática, quantos clientes vieram, quantos pacientes chegaram através do Google, não tem como otimizar, não tem como saber se a campanha está indo bem, ou se a gente tem que mudar o serviço que você vai oferecer. Então, como a gente pode direcionar melhor a verba, se vai direcionar, como a Lu mostrou, para a especialidade, para o serviço institucional. Então, esse tipo de decisão de verba, se vai aumentar, se vai diminuir, se vai direcionar de forma diferente para ter mais resultados, tudo isso só vai ser otimizado se você conseguir
captar as informações. E também você só vai visualizar que, de fato, você investiu R$ 1.000 e aí esses R$ 1.000 transformaram em X pacientes se você fizer a captação dessas informações no consultório. Uhum. Então, a Lu está mostrando aqui um print de um... Perdão? Opa. Uhum. Então, aí do cadastro que você faz, quando o paciente, na verdade, quem faz seria a secretária, né? Então, no momento que o paciente chega no consultório e está realizando o cadastro, é importante, ao captar ali as informações do paciente, tornar obrigatória a informação de origem. Então, sempre perguntar para o paciente de onde ele conheceu o doutor. Então, se foi indicação, se foi das redes sociais, se foi do Google, enfim, a gente precisa saber, a gente precisa monitorar de onde ele veio, e aí, uma vez que a gente tem essa informação de quantos pacientes vieram do Google, aí sim nós conseguimos ter a visibilidade de quanto que foi investido, qual que foi o resultado disso, se vale a pena aumentar essa verba nesse mês, ou se vamos fazer alguma modificação nos anúncios. Então, sempre é importante instruir a sua secretária nessa parte da captação da origem. Se o seu software não tiver essa opção de fazer essa captação, então você pode utilizar um Google Forms, você pode utilizar até mesmo, se for o caso de um caderninho, enfim, para ela ter esse controle, te passar esse número no final do mês e a gente conseguir medir os resultados. Não pode faltar essa informação. Inclusive, a gente vai ter uma masterclass a respeito de software médico, onde a gente também vai falar um pouco dessa parte aí, do que é legal a gente buscar no software, quais são as facilidades que vão ser interessantes no dia a dia do consultório. Então, a Lu agora mostrando aqui os dados. Acho que você quer falar um pouquinho sobre isso, Lu? Então, perfeito. Não importa o formato, como que você vai coletar essa informação, mas é importantíssimo coletar essa informação de 100% dos pacientes, tá? Assim como você coleta os dados pessoais, nome, telefone, endereço e etc., você vai passar a perguntar no seu consultório como que você conheceu a doutora tal. E aí, a partir disso, no final do mês, a gente consegue filtrar todas aquelas pessoas que responderam. Pesquisei na internet, pesquisei no Google, achei o seu site no Google. E aí, a gente começa a comparar esses dados. Então, quais são os dados que a agência ou você mesmo vai extrair do seu Google Ads, que é até onde a gente, aqui como agência, consegue fazer para os nossos clientes. A gente vai coletar as informações de impressões, então, a quantidade que os seus anúncios foram visualizados, a quantidade, aliás, o valor do clique do seu anúncio, então, o CPC, custo por clique, e a quantidade de fato de cliques que você tem naquele anúncio. Então, aqui eu coloquei até um exemplo, isso tudo é fictício, tá? Mas eu quis colocar aqui valores quebrados, porque apesar da gente colocar aquele valor lá de 400, 600, 800 reais redondinho, o valor do clique ele varia diariamente e não vai ser, muito provavelmente, aquele valor redondinho. Ele pode vir um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá joia? Então, não fique preocupado quando, aliás, pode confiar na sua agência se esse valor ali está falando que não foi aquele valor exato que vocês combinaram, porque, de fato, não vem um valor exato. Então, quantidade de visualizações, isso daqui vai depender da quantidade de pesquisa daquele termo, daquela palavra-chave, se o seu anúncio está qualificado, se ele tem um índice de qualidade bom, e o valor do clique. Então, assim, se eu tenho, como leilão, né, se eu tenho muitas pessoas pesquisando aquele serviço por aquela palavra-chave e poucas pessoas anunciando, o valor do clique vai ser baixo, porque a demanda está grande e a oferta, né, os anúncios, a quantidade está pequena. Agora, o contrário também é válido. Se tem poucas pessoas pesquisando e muitos anunciantes, o seu clique vai custar mais caro. Então, esse valor do clique vai variar, a quantidade de cliques vai variar de acordo com o custo do clique, tá? E a quantidade de visualizações, é uma métrica importante da gente ver se tem pesquisa, se tem demanda, porque às vezes a gente acha que um serviço, por exemplo, dermatologista, muito bom esse exemplo. Tem dermatologista que sai com especialidade de mapeamento corporal.
Mas mapeamento corporal não tem uma grande demanda. A quantidade de pessoas procurando por Botox é infinitamente maior do que mapeamento corporal. Então, às vezes, por mais que a gente coloque uma verba, por mais que o índice de qualidade do anúncio esteja bom, você não vai ter muitos cliques porque não tem muitas pessoas, de fato, procurando por aquilo. Tá joia? Então, só evidenciando novamente, que não sei se ficou tão claro. Então, assim, o que ela quis dizer com esses valores quebrados. Então, às vezes você colocou lá que você quer investir no mês, no total, né? Juntando tudo, você quer investir. Esse mês eu quero investir R$1.000. Pode ser que no momento da cobrança venha R$1.020. Ou então venha R$950. E não é porque, passou, a campanha tem algum problema, nem nada disso. Então, é justamente essa questão. Ou pode ser que não tenha tanta demanda, então não realmente o Google anunciou lá, mostrou o seu anúncio várias vezes e não teve tantos cliques por essa questão de número de pesquisas. Ou, às vezes, o clique variou um pouquinho, ficou um pouco mais caro, passou alguns reais. Mas isso é comum, isso acontece mesmo, não tem como ser exato essa questão do valor, mas é muito próximo disso. Você não vai querer investir 1.000 e vai investir 2.000, 3.000, não, isso não acontece. Sim. A gente coloca um teto, então eu falo para ele, quero investir no máximo R$20 por dia nesta campanha. E aí pode ser que passe um pouquinho, mas no próximo dia ele já compensa para menos. Então ele fica variando diariamente e vai se aproximando daquele valor que você estipulou. Obrigada, Dini. Então, esses são os dados que a gente consegue extrair da plataforma do Google Ads. É relativamente simples a gente puxar esses dados, ou a agência, ou você mesmo consegue analisar. E os dados que você tem que buscar no seu consultório, que também é simples, mas é difícil da gente ter essa frequência, essa consistência, que todas as pessoas, então eu tenho que rastrear, eu tenho que, de fato, mensurar tudo isso. Quantas pessoas, de todos os pacientes cadastrados aqui no meu consultório esse mês, quantos que afirmaram vir do Google? Dessa lista de todos os pacientes novos cadastrados, quantos que a gente filtra, né, aqueles que afirmaram vir do Google, olha, te achei no Google, a gente vê quantos contatos, né? Então, essa é uma informação que a gente pode buscar e pedir para a secretária anotando, olha, teve 1, 2, 3, enfim. X pessoas fizeram um agendamento, quantas pessoas que de fato realizaram atendimento, porque a gente sabe, tem gente que entra em contato e não agenda, tem gente que agenda e não vai na consulta ou no procedimento. Então, não são valores exatos ali, fiéis, né? Então, a gente tem que mensurar esses dados. Quantidade de contatos, a quantidade de agendamento e atendimento. O mais simples, pelo menos, seria a quantidade de contatos, então, ligações e mensagens de WhatsApp, atendimentos, então, quantos atendimentos que você realizou no seu consultório, e aí, no final do mês, eu consigo puxar também o quanto que a pessoa investiu, qual que foi o faturamento desses pacientes do Google. E aí, o que seria mais incrível ainda seria que se você conseguisse informar para a sua agência do marketing desse faturamento, a pessoa passou em consulta ou ela fez algum procedimento, alguma cirurgia, algum serviço específico, porque daí eu consigo relacionar lá com a campanha que eu fiz. O que provavelmente, né, veio dessa campanha de especialidade, passou em consulta, e o que veio daquela campanha de serviços e realizou, de fato, algum serviço específico. A gente sabe que não é totalmente preciso, mas a gente consegue tomar decisões mais assertivas se a gente conseguir rastrear essa jornada do paciente como um todo e comparar no final do mês aqueles dados do Google Ads, então cliques, e de cada especialidade, de cada campanha, com o faturamento e qual que foi o que ele realizou no seu consultório. Então, aqui de forma geral, né, explicando a jornada inteira. Então, tem os pacientes que vão ver o seu anúncio no Google. Então, é o número de vezes que o Google vai mostrar ali na rede de pesquisa o seu anúncio. Então, são o número de impressões. Desse número maior aí de pessoas, né? Então, é o topo do funil que a gente fala. Então, tem um número muito grande aí que vai visualizar.
um número menor que vai clicar. Então, quando o paciente clicar no seu anúncio, você vai pagar para aquele clique, e aquele clique vai levar ele até o site. Desse número de cliques, vai ter um número um pouco menor, que a gente sabe que nem todo mundo que clica no link já vai entrar em contato, pode ser que ele saia do site, tem uma série de fatores aí que pode fazer ele não ir para a parte de contato, mas a partir daí, qual que é a próxima ação? Então, o contato. Então, o número de pessoas que ligou e número de pessoas que agendou a consulta. Então, ligou no telefone ou mandou o WhatsApp para a secretária e agendou a consulta. E o número ainda menor, né? Porque a gente também, igual a Lu falou, nem todo mundo que agenda vai, às vezes desmarca ou remarca. E aí, então, o último seria o atendimento. Então, o final é o número de consultas, procedimentos e cirurgias que você fez. E para a gente poder mensurar se realmente estamos indo no caminho legal, se a gente pode fazer alguma alteração ou se vai aumentar a verba, tomar decisões estratégicas nas suas campanhas, é importante ter todos esses dados. E também é importante fazer um investimento bacana, igual a Lu direcionou ali alguns valores, porque a gente sabe que lá no início, nas impressões, vai ter um número maior de pessoas, de pacientes, mas no atendimento vai se afunilando, né? Quem realmente vai chegar ali na parte de consulta, procedimento, vai ser um número bem menor.